Gente, a pesquisa Quest de hoje, lembrando, né, mostrou uma distância de 10 pontos percentuais entre Lula e Jair Bolsonaro. E ela também traz aí os números agregados por região, que a gente vai detalhar para vocês aí. Nesse cenário, então, de primeiro turno, a gente tem os dados da Quest, né? Esse bololô oficial na região sudeste, que é a mais populosa do Brasil, 38-38, Lula e Bolsonaro. A terceira via soma aqui 13% dos votos e o estoque de nulos, brancos, indecisos fica em 10%. Isso aqui é jogo parelho. Lembrando que no Sudeste, Bolsonaro, em 2018, fez ali um 7-1 contra o PT, o candidato era Fernando Haddad. E agora Lula conseguiu equilibrar as balanças e dividir 4 para um lado, 4 para o outro. E é isso aí, o estoque da terceira via aqui ficando em 13%. Daniela, de novo, né? Isso aqui é um clássico e virou uma montanha que Bolsonaro percebe, ele não consegue mais diluir. O Nordeste, a região Nordeste, 39, né, Edu? 39, olha aí, eu fiz a conta de cabeça e acertei, check. 39 pontos de vantagem para Lula. Na região Nordeste, quase 40 pontos de vantagem. Isso aqui, Bolsonaro não está conseguindo equilibrar, diminuir a vantagem de Lula, está nesse patamar de 21 pontos percentuais. A terceira via também tem um espaço mais diminuto no Nordeste. O estoque de indecisos ou de gente que vai votar branco e nulo é um pouco menor do que na região Sudeste. Lembrando, Nordeste e Sudeste são as duas regiões mais populosas do Brasil. Nordeste é a segunda, a primeira é o Sudeste. E aí aqui você tem o cenário onde o presidente Jair Bolsonaro liderando no Sul, mas, de novo, né, chega aqui a 9 pontos a diferença entre ele e Lula, perdão, a 11 pontos a diferença entre ele e Lula. Por quê? Esse é um reduto bolsonarista, então há uma expectativa de ampliar a margem aqui. E no Centro-Oeste, jogo parelho. 41-37 na margem de erro é empate técnico. A gente vai digerir esses números falando com quem entende deles. Um cara que botou essa pesquisa na rua. Vem para cá, Felipe Nunes. Já está com a gente, o CEO da Quest, diretor, colocou os números na rua. Felipe, é impressionante, né? Assim, a pesquisa consolida esse cenário mais desanuviado, digamos assim, para Luiz Inácio Lula da Silva, e de muita pressão sobre Bolsonaro, que está absolutamente parado. Eu queria que você puxasse aí o fio condutor da nossa conversa. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Dani, você está bem de conta. Estou gostando de ver, viu? Vou cada vez te colocar mais gráfico aí para você brincar nessa tela. Tá dando show, tá dando show. Tô gostando. Obrigada, de ver. querido. Dani, olha só, essa pesquisa ela tem uma importância muito grande, né? Por quê? Desde que a Quest começou a fazer pesquisa no ano passado, a grande questão sempre era qual seria a distância entre Lula e Bolsonaro com o começo da campanha eleitoral. É bom lembrar para quem está nos assistindo que a distância, por exemplo, em janeiro desse ano, era de 22 pontos. A vantagem do Lula era de 22 pontos. Com a saída do Dória e do Moro, essa distância caiu para 14, porque os votos deles foram para Bolsonaro, né? E a eleição começou, a campanha começou, o Bolsonaro aos poucos foi captando ali 1 ou 2 pontos, sempre na margem de erro, mas diminuindo a diferença. Até que semana passada, Dani, a gente até comentou aqui, a distância chegou a 8 pontos, né? Por que a pesquisa de hoje é muito importante? Porque se a pesquisa de hoje mostrasse uma continuidade dessa tendência, a campanha do Bolsonaro estaria nesse momento comemorando. A gente está com um probleminha no áudio do Felipe, eu vou pedir socorro para o nosso time. A gente volta daqui a pouquinho com o Felipe. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai entrevistar o dono da pesquisa, ele vai te dizer, coreografar para você quais são as prioridades e os próximos capítulos da disputa e em seguida, exclusivo no 360, o coordenador de comunicação do líder das pesquisas de intenção de votos, Adinho Silva, está aqui conosco e ele vai responder sobre o andamento da campanha de Lula, os
os ataques de Ciro Gomes, a estratégia para reagir à ofensiva que Bolsonaro vai fazer, que nós antecipamos aqui para você hoje na abertura do 360 e mais, né? Corrupção, Lula, inocente, não inocente? Qual é a percepção da campanha sobre a penetração desses temas no eleitorado? Tudo isso aqui logo mais. Estamos de volta falando de eleições, agora sim, tá tudo certo. Felipe Nunes, o cara que vem coreografando quinzenalmente todos os movimentos do eleitor. Eu tinha pedido para ele, CEO da Quest, apontar aí na visão dele, que vem fazendo a série histórica, colocando a mão na massa, né, da série histórica da pesquisa Genial Quest, qual é o fio condutor desse achado que cristaliza uma sensação de que Lula entra na reta final. Praticamente 10 dias separam o eleitor da urna, num cenário mais favorável ao que ele quer criar, que é o de uma onda a favor da eleição no primeiro turno, a eleição dele. Fê, com você de novo, querido. Dani, essa pesquisa é uma pesquisa muito importante para a história da eleição, exatamente porque é a primeira pesquisa que mostra uma reversão numa tendência que a pesquisa Genial Quest mostrava nas últimas 3 rodadas. Nas últimas 3 rodadas, assim como aconteceu desde o começo do ano, o que a gente observou foi uma redução da distância entre Lula e Bolsonaro, ou seja, Bolsonaro melhorando o seu desempenho em relação a Lula, até que nessa pesquisa a gente observou o efeito inverso, ou seja, é quando a distância, mesmo que na margem de erro, oscilou positivamente para Lula e não positivamente para Bolsonaro. Por que isso é relevante, Dani? Porque a partir de agora, esse resultado indica que a campanha do Bolsonaro, depois de ter feito um grande evento no 7 de setembro, né, de grande mobilização e repercussão nacional, depois de ter conseguido entregar benefícios sociais para grupos importantes da sociedade brasileira e depois de ter conseguido trazer o apoio evangélico em massa para o seu palanque, parece ter chegado ali num teto, ou seja, começa a ter dificuldade de ampliar essa vantagem, começa a ter dificuldade de diminuir essa distância para o ex-presidente Lula num momento crítico da eleição, ou seja, a pesquisa é um divisor de águas nessa tendência que a gente vem acompanhando. Importante o termo que você usa, porque explica para quem está em casa por que, inclusive, que a campanha de Bolsonaro vai reagir, tentando aí levantar mais questões a respeito das investigações que afligiram Lula na Lava Jato. Felipe, eu vou fazer o seguinte, a gente separou telas aqui que a gente quer mostrar para o nosso telespectador que dizem respeito, por exemplo, à divisão do voto por renda. Enquanto o Edu consegue puxar isso para a gente, para que o telespectador, durante a entrevista, tenha a sua explicação e a informação gráfica, eu queria que você nos dissesse aí, nos achados, de onde está vindo o voto que leva a esse marco, como você disse. É dos mais pobres? É das mulheres? Quem foi que mudou o cenário, colocando a situação para Lula de uma maneira na qual cabe melhor no projeto dele? Então, Dani, como o gráfico está mostrando aí na tela para quem está nos assistindo, o Brasil hoje está dividido, está muito polarizado no que diz respeito ao critério de renda. Veja como é claro, né? 26% dos mais pobres votam em Bolsonaro, 40% de quem tem renda domiciliar média votam em Bolsonaro e 45% de quem tem renda acima de 5 salários votam em Bolsonaro. Ou seja, quanto maior a renda, maior o voto em Bolsonaro. Ao contrário, quanto menor a renda, 33, 38, 51, a gente vê uma melhora do ex-presidente Lula. O que isso quer dizer? Quer dizer que a eleição desse ano não é apenas uma eleição de 2 políticos, de 2 grupos, né? É uma eleição que está dividindo a sociedade brasileira, que tem na população, né, nos segmentos de renda mais alta, um apoio muito expressivo para o presidente Bolsonaro, isso ficando cada vez mais claro, né? E o ex-presidente Lula representando melhor o que seria esse voto mais popular, o voto de baixa renda. Por que isso é importante, Dani? Porque as campanhas, é claro, estão tentando disputar sempre o segmento mais numeroso, né? Que é onde a gente tem a população de baixa renda. Ali é que está a disputa relevante. 1 ponto percentual de distância no público de baixa renda significa muito mais do que 1 ponto
no público Entre de os alta mais renda. ricos. Então, isso faz diferença. E o presidente Bolsonaro, Dani, tentou, na minha avaliação, com a PEC, com a redução da gasolina, com a redução do preço do ICMS, né, da energia elétrica, com o auxílio do táxi, do caminhoneiro, ele tentou exatamente chegar nesse público. Mas o que a pesquisa da Genial Quest mostra, Dani, é que esses benefícios pararam de gerar resultado eleitoral. E tem um motivo especial, que é o efeito sobre os alimentos. A gente deve ter uma deflação nisso. Pode falar, Dani. Segura, eu vou mostrar de novo, parece que a gente combinou, mas não foi. Eu vou mostrar de novo para vocês em imagem o que o Felipe está falando. Olha a diferença de voto entre quem recebe o Auxílio Brasil e quem não recebe o Auxílio Brasil. O que você vê, Felipe, é que quem ganha o Auxílio Brasil, majoritariamente vota em Lula. Então, por isso é que o Felipe fala, gente, que o efeito desses benefícios aparentemente cessou. Vem para cá, querido, pode continuar a sua explicação. Tá doendo no bolso, não tá dando para pagar a comida e para pagar o aluguel. O brasileiro está tendo que escolher entre comer o mínimo para viver com dignidade ou pagar, fechar as contas no final do mês. Isso está pesando para o eleitor mais pobre, né, Felipe? Perfeito, Dani, perfeito. E a expectativa do governo era exatamente a de conseguir diminuir essa distância na população de renda baixa para conseguir manter a candidatura de Bolsonaro nesse momento competitiva. Como você sempre muito atenta, né, com ótima apuração, disse várias vezes aqui no CNN 360, Dani, a expectativa, inclusive os ministros do Bolsonaro já tuitaram isso várias vezes, era de que nesse momento o Bolsonaro já tivesse ultrapassado o Lula por conta dos movimentos econômicos, dos efeitos, por exemplo, do auxílio. Eu dei uma entrevista em julho dizendo que não acreditava que isso fosse acontecer e a gente está vendo aí esse efeito realmente não se confirmando. Por quê? Porque não adianta mais dinheiro entrar se o eleitor não acredita que esse benefício merece a confiança e a gratidão das pessoas. Ao mesmo tempo, Dani, que aumentou a distribuição de recursos do governo para as pessoas, também ficou alta a percepção de que isso era uma jogada eleitoral e não uma jogada de bom coração ou de responsabilidade política com as pessoas. Por isso, o efeito não é observado na pesquisa. Felipe, para fechar, eu gostaria que você falasse um pouco rapidamente, porque aconteceu do Putin ameaçar o mundo com uma bomba nuclear hoje, então o nosso tempo ficou dividido aqui entre a eleição e a guerra na Ucrânia, mas a rejeição, né, a de Bolsonaro volta a embicar para cima depois de uma sequência, o que dá, de novo, mais um contexto para esse marco que você cita, né, de reversão de tendência. Agora, Ciro Gomes está pagando caro o efeito bumerangue. Na minha avaliação, eu quero ouvir a sua. Então, é isso. A avaliação, a rejeição do Bolsonaro oscila para cima, Dani, ou seja, piora depois de uma tendência de melhora. Isso está diretamente associado, na minha avaliação, ao que aconteceu com as mulheres, com a reação das mulheres ao tema do imbrochável, que foi, né, discutido aí em toda a imprensa. As mulheres rejeitaram isso de maneira muito, muito veemente. A gente fez muitas qualitativas para descobrir isso. E junto com ele, a gente vê um aumento da rejeição de Ciro Gomes, que neste momento, Dani, está empatado tecnicamente na margem de erro com Simone Tebet. Vamos imaginar que há 5 meses ninguém ia chamar isso, apostar essa possibilidade. Isso só está acontecendo porque Ciro está usando uma estratégia que também, na minha avaliação, concordo contigo, está se destruindo. Ele está perdendo o voto, ele está aumentando a rejeição do eleitorado dele, do eleitorado de esquerda, pelos posicionamentos, pela maneira como ele está tratando essa construção da frente ampla no Brasil. Gente, Felipe Nunes é sempre didático, preciso e tem feito um histórico de análise muito, muito bem apurada das eleições. Felipe, muito obrigada pela participação aqui no 360. Portas abertas para você sempre, não preciso nem dizer. Obrigado, Dani. Sempre um prazer estar aqui com você e com toda a sua grande audiência. Muito obrigado. Valeu, querido.